Fala Abelardo, fala Abelarda, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Abelardo Entrevista. Pensei em colocar Abelardo Cast, programa do Abelardo, o Abelardo com Abelardo, de frente com o Abelardo. Estou definindo ainda, por hora é o Abelardo Entrevista. A ideia aqui, nesse primeiro momento, na primeira temporada, onde vocês vão assistir um episódio por semana toda segunda-feira, tá? É trazer mais atletas de alto rendimento, tanto os da ativa, os que estão atuando, né, porque são da ativa, Abelardo, como os da antiga. Quero contar um pouquinho a história deles, fazer um bate-papo de cerca de uma hora e pouco, e espero que vocês gostem. Peço que todos deixem um joinha no vídeo, isso realmente ajuda, tá? Deixe um comentário aqui também, dê uma sugestão para o nome aqui, tá? E vocês colocam a hashtag e a sugestão do nome para este quadro aqui. E hoje, no primeiro episódio, tenho aqui o prazer, a honra de receber a Zenaide. Para quem não conhece, espero que eu estou falando muito rápido, hein? Para quem não... Estou nervoso, Abelardos. Para quem não conhece, a Zenaide foi uma corredora olímpica, né? De 3.000 metros com obstáculo. Certo. Teve também uma carreira boa em outras provas também. E hoje, basicamente, nós vamos falar sobre a história dela para vocês conhecerem. Ela hoje tem uma assessoria grande, ainda corre muito bem, ainda tem boas marcas em maratona. E é isso, Abelardos. Resumidamente, o que vocês vão ver nesse podcast são conversas com atletas, tá bom? Espero que gostem. E já ia pedindo de novo a mesma coisa. Então, começar do Nunca começo. É demais. Nunca é demais, né? Se não pede também, o pessoal esquece, né? Por incrível que pareça, a pessoa apertar o dedo ali faz o vídeo ser divulgado, né? E comentário também. Não custa, né? Um joinha. Não. É só o cara ter um e-mail e apertar ali, né? Aí do começo, só para o pessoal entender o contexto de tudo, né? Até a gente chegar na época que você foi para a Olimpíada, porque obviamente ninguém chega na Olimpíada do nada, né? Com certeza. Ninguém faz um índice olímpico com um ano de treinamento. Não é igual futebol, que a turma acha que, sei lá, pessoal, é o Neymar que ganha 20 mil reais, ganhava com 8 anos de idade, né? Atletismo é uma outra realidade, completamente diferente. A pessoa que está muito bem não ganha tanto, é uma carreira muito sofrida. Mas para a gente entender como que foi o seu começo no atletismo, foi muito nova? Já começou no 3.000 com obstáculo ou foi para outra prova antes? Vamos lá. Eu não considero que eu comecei muito nova, não. Eu comecei com 14 para 15. Eu já ia completar 15 anos dali a 3 meses, quando eu comecei. Comecei na escola, por intermédio do professor de educação física da escola. Não sabia nada, não sabia nem o que era atletismo. E acho que isso é uma realidade de muitas crianças de escola, assim, não sabia o que era. E o professor colocava a gente para correr no bairro. Ele era o treinador da equipe de atletismo de Jundiaí, eu sou de Jundiaí. E ele tirava a gente na hora da aula de educação física mesmo. A gente saía para a rua para correr no quarteirão. E ele fazia testes. Ele considerava como testes para ele ver quem tinha mais jeito para ele levar para treinar e competir pela escola, para os jogos escolares. E foi assim que eu comecei. Eu não passei nos testes. Eu sempre fui alta. Eu tenho 1,75 m e com 14, 15 anos eu já tinha essa estatura. E mais magra, né? Aquela pessoa bem magrinha, sem muita musculatura, então meio desengonçada. E os testes eram de distâncias curtas, era de 50 metros. O longo era 2 voltas no quarteirão, mas hoje eu vejo, quando a gente cresce, a gente vê, né, o tamanho da dimensão das coisas. Na época parecia que era um quarteirão de 2 quilômetros, mas tinha 200 metros o quarteirão. Então eram 2 voltas no quarteirão. Também não passei, porque também é curto, né? Não é nada longo. E eu sempre fui lenta, assim, nunca tive velocidade, explosão, mas eu queria ir treinar também. Então, eu via a molecada, ele dava passe escolar para pegar o ônibus e ir até a pista, na época, no Bolão e no SESI de Jundiaí também aconteciam os treinos. E ele dava os passes para a gente ir para o treino. Para a molecada aí, né? Para mim, no caso, ele não iria dar porque eu não passei no teste. Tinha que ter passado no teste Tinha que para ter ganhar passado no teste para ganhar o passe. E aí eu pedi para ele, que eu queria ir também, porque as crianças estavam indo e eu queria ir junto, naquela bagunça, né? A única intenção era também estar no meio ali da bagunça. Sempre fui muito
nunca fui da bagunça, né? Eu estava junto, mas eu não estava bagunçando. Sempre fui mais quietinha. Mas eu queria ir até lá, que a minha única atividade até então era ir para a escola e voltar para casa. Então, eu queria fazer mais alguma outra coisa. E aí ele me deu os passes. Aí passei a ir. E aí os treinos foram acontecendo. Ia aquela monte de molecada da escola. Dessas todas as molecadas, acho que nenhuma continuou treinando. E lá no treino, eu comecei a me empenhar. E aí ele foi percebendo já no começo que eu não era rápida, mas eu era resistente. Já no comecinho, acho que com 3 semanas de treino, tinha aqueles circuitinhos mirim, eu era da categoria mirim. Hoje é sub-15, sub-16, sub-18, né? O mirim antes era até 14? Era até 15. Até 15. Até 15 anos. Então, eu era mirim. Eu comecei no meu último ano mirim. E dali a 3 semanas depois que eu comecei, ia ter um circuitinho da Federação Paulista de competições mirim. Aí ele já levou. E aí, para mim, já foi, nossa, eu vou sair da cidade, né? Eu vou pegar uma van e vou com outras crianças sair da cidade. Para mim, brilhava os olhos já aquilo ali, mas não sabia nada. Estava meio que me empolgando e indo na onda. E nessa primeira competiçãozinha, ele já me colocou para correr os 1.000 metros, que é a distância do mirim, mas ele colocava também em outras provas, né? Porque eu era jovem, então, para ver, ainda estava bem no comecinho, para ver se eu levava jeito para outras provas também. Então, eu lembro que eu fiz 75, saída de bloco, que não sabia, né? Tinha acabado de começar a treinar. Fiz salto em altura. Pela minha altura, achou também que eu teria, de repente, um jeitinho, mas nunca tive. É que salto em altura o pessoal sempre é mais forte, só que eles são bem magros, alto, né? E eu já era magra e alta, né? Só que no 1.000 foi onde eu já me destaquei nessa primeira prova. Eu tinha 3 semanas de treino, né? E era treininho bem tranquilo. Eu comecei com o professor Amaro Barbarini. Hoje ele é aposentado, mas ele iniciou muitos atletas e iniciou muito bem, porque a gente não treinava forte. Corria com ele, eu corri mesmo no talento, porque eu treinava quase nada. Era mais assim um negócio para incentivar o esporte. Não era essa geração tanto de celular, né? Que nem hoje em dia. Não tinha, né? Eu fui ter celular quando eu já estava inserida no esporte, já estava competindo. Eu não tinha, nessa época eu não tinha celular. Foi em 2000, esse meu início foi em 2000. E nessa primeira competiçãozinha, eu ganhei a minha bateria no 1.000. Tinha um monte, tinha muita criança. Acho que tinha mais de 10 baterias, cada bateria com 16 crianças. E eu ganhei a minha bateria, mas com 3 meses de treino, para quem nunca tinha ouvido falar de atletismo na vida, eu corria na rua, né? Era uma geração também onde a gente brincava muito na rua, brincava de pega-pega, esconde-esconde, então corria muito, pulava, brincava daquele pula-mula, né? Então não era já uma criança que era ativa, já né? É mais. Sim. É que até hoje em dia, se você for ver, está surgindo bem menos atleta, né? Só que o estímulo na fase da infância e tal é bem menor, né? Até assim, tem pais que infelizmente parece que faz o filho para criar conteúdo na rede social, porque o filho não tem uma interação. Claro que o mundo está mais perigoso, mas não tem nada de interação assim física, né? A criança é extremamente sedentária se não desde a vem infância. dos pais, né, esse incentivo, eles querem ser todos youtuber, né? E aí a cabeça ali, desde pequeno, gera uma puta de uma pressão, não sabe nada ainda da vida, não sabe lidar, já fica ansioso. Exato. É complicado. E gera uma ansiedade, né? Eu vejo essa rede social gera uma ansiedade muito grande. E aí eu ganhei essa prova de 1.000, a bateria. Mas não ganhei a prova. Ganhei a bateria, mas não me lembro muito bem do tempo. Eu acho que foi algo assim, 4h38, 4h40. Aqui já é bom, hein? 1.000 metros. Mas nesse ano foi minha primeira competição. E aí continuei treinando. As crianças começaram comigo, criança, adolescente já, né? Que começaram comigo naquela turminha da escola. Não deram andamento, eu continuei treinando e me empenhando. Aí eu eu não gostava muito de escola, sabe? De escola eu nunca gostei. Mas das outras atividades extracurriculares, assim, extraescolares, eu sempre me empenhei bem. Eu gostava de ir para catequese, então eu participava de todos os eventos da igreja, me propunha a ir fazer a liturgia da igreja, então eu gostava. Da escola eu meio que dava umas enroladas. E no atletismo foi assim também. Então eu gostava de ir lá e fazer direito. E aí os resultados foram aparecendo. Essa primeira provinha que eu fui primeira da bateria nos 1.000 metros correndo 4h40,
Eu terminei esse mesmo ano sendo campeã do Circuito Mirim com a melhor marca de 3,7. Nossa, No mesmo ano. bastante. No mesmo Aí só ano. para o pessoal entender, tem categorias, né, em prova de pista. Nessa época era a Mirim até 15 anos, a Isso. Juvenil acho que ia até 17. Tinha a infantil, que era a sub-17, juvenil, sub-19, aí depois que surgiu a sub-23, que aí era sub-23 mesmo que se chamava, e adulto. E adulto, né? É que isso daí em prova de rua, para quem, às vezes o pessoal que assiste mais da rua não sabe, né, que na pista tem essa classificação e tem os campeonatos, né? Sim. Aí, partindo desse ponto, você continuou treinando com ele e começou a levar mais a sério para querer... Que você ganhou o circuito, no caso, né? Terminou o ano ganhando. Foi. Então, você começou a treinar um pouco mais pesado com ele ainda? Ou fez, de repente, um teste em alguma equipe, saiu dele, porque queria já começar a carreira? Não. Eu não sabia, continuei não sabendo nada. Melhorei meu ritmo, mas continuei não sabendo nada. E treinando pouco. Treinando pouco. A gente chegava lá, hoje a gente vai fazer salto em altura. Então, fazia salto em altura, fazia lá as técnicas de salto em altura, e no final ele colocava eu para fazer alguma coisa específica de meio fundo e fundo. Não fazia treinamento específico para meio fundo e fundo. Outro dia, salto em distância, arremesso de peso, fazia de tudo um pouquinho. No final do treino, fazia alguma coisa específica para a prova que eu tinha mais facilidade, assim, né? Uma rodagenzinha, né? 20 minutinhos, sei lá. Fazia barreira também, ele colocava para fazer tudo. Tanto que nos jogos regionais eu corria 400 com barreira, teve uma vez que eu fiz epitátulo, treinando com ele, lá com 15 anos. E essa minha melhor marca de 15 anos, inclusive, o circuito da federação, eu ganhei com 3,12, a final do circuito. 3,6 ou 3,7 eu fiz na São Silvestrinha. Que foi meu melhor do ano, que foi o último dia, quase o último dia do ano, né? Acho que a São Silvestrinha, acho que é ali pro dia 27 de dezembro, né? Você ganhou a São Silvestrinha? Fui segunda. A segunda, que é forte, né? Fui Revelou segunda. bastante gente já nessa São Hoje Silvestrinha. não mais, né? Esse último ano acho que nem teve. Mudou, vem mudando bastante, né? Antigamente eu lembro que era bem legal a São Silvestrinha. Era lá no Ibirapuera, né? No estádio, na pista lá do Ibirapuera. A última que eu fui levar minha sobrinha, faz uns 3 anos atrás. Já não foi no Ibirapuera, foi ali no, acho que Espaço das Américas. Colocaram lá umas fitas, mas aí tirou da pista, né? Comercializou já um pouquinho já não mais. Fica muito legal, né? Até porque a gente vai perdendo pista no Brasil, né? O Ibirapuera acho que não está sendo usado mais. E antigamente usava-se muito, então a São Silvestrinha era lá. Era o único estádio de atletismo do Brasil que a gente tinha, né? Era o Ibirapuera. Agora não sei como é que está a situação lá. Até que eu sei, eles queriam demolir para fazer estacionamento. Nossa, tinha muita competição, né? Troféu Brasil foi lá várias vezes. Mais antigo do que a minha época, comecei em 2000, mas eu sei de história lá para a década de 80, 90, tinha meets internacionais lá com atletas fortíssimos de nível mundial, assim, lá no Ibirapuera. Infelizmente, era uma época muito boa, né? Uma época muito forte, de atletas muito fortes. Então, aí eu terminei o ano correndo 3,7, 3,6, 3,7 como melhor marca, sendo segunda na São Silvestrinha, ganhou uma menina de Santa Catarina. Ela correu 3,2. Forte. Depois eu encontrei essa menina em outras competições brasileiras, das categorias menores, era menores, não era infantil, era menores juvenil. Eu encontrei ela, mas ela já não tinha o mesmo rendimento. Eu fui melhorando e ela decaiu até que sumiu, não apareceu mais em provas. Mas eu continuei treinando fraco com o professor Amaro. Ele tinha uma questão ainda que ele queria segurar os atletas lá com ele. E a gente não tinha incentivo assim. Eu me lembro que a gente ganhava de vez em quando uma cesta básica, as camisetas de competição a gente tinha que devolver, usava e devolvia, sapatilha também a gente usava e devolvia. Aí eu consegui algumas marcas melhores, assim, como segunda na São Silvestrinha, ganhei o Circuito Paulista. Aí tinha lá um salário, acho que, se eu não me engano, era R$70. Isso em 2000? Em 2000, que eu tinha 14, 15 anos. Mas, para mim, que tinha 15 anos na época,
Eu estava feliz da vida com aquilo ali. Já vi que o esporte poderia me levar a ter alguma coisa, né? E valia mais também, né? Queira ou não, R$ 70 já era... Antigamente dava o para eu comprar um salário era tênis. mais... Dava, se eu Nossa. guardasse uns 2 meses, eu conseguia comprar um tênis. Hoje em dia você não compra nem a palmilha, né? O preço que tá o tênis. Era aquilo, era uma coisa assim que você já tinha um dinheiro para comprar quando tinha Dia dos Pais, Dia das Mães, comprar um presentinho para o pai e para a mãe, coisa que a gente não tem essa condição, né? Quando criança. Eu vim de uma família humilde, eu tenho 7 irmãos, comigo 8. Então, nunca teve boas condições assim. Tanto que para ir treinar, se eu não tivesse o passe, eu não ia. Porque não tinha como custear o ônibus para ir treinar. E Jundiaí, o pessoal às vezes pensa, interior, porque, sei lá, tem sotaque, né? Igual Bragança. Aí todo mundo pensa que Jundiaí é uma cidade pequena, só que não é. Grande. Meu pai morou lá, Jundiaí é uma cidade, é bem maior que Bragança, né? É uma cidade já grande, já não dá para pessoa ir andando igual eles imaginam. Sim. O pessoal se fala que é do interior, eles pensam que a gente anda a Faz pé tudo o dia andando. inteiro. Não dá. Todo mundo conhece todo mundo, não é bem assim, né? A não ser uma cidade tipo Pinhalzinho aqui na região, que é um pouco menor de verdade, né? Pedra Bela, que são cidades bem pequenas mesmo. Agora, Jundiaí, eu vejo que o pessoal confunde, acha que é minúscula a cidade. Não é, tá colado em São Paulo, é uma baita cidade. E muita gente vem de São Paulo para Jundiaí hoje em dia, né? Para viver e trabalhar em São Paulo. Mas e ainda eu nem morava exatamente em Jundiaí, né? As pessoas até... O Clodoaldo era um que me zoava, porque eu morava em Várzea, que é colado em Jundiaí. Várzea Paulista. Várzea Paulista, é colado em Jundiaí. Aí, dessa forma que você falou que as pessoas conhecem todo mundo, que vai a pé, é mais Campo Limpo, que também é Campo Limpo colado Paulista, né? em Várzea. É Campo Limpo, Várzea e Jundiaí. Campo Limpo também todo mundo conhece todo mundo. Várzea, hoje em dia, já está crescendo muito. Campo Limpo ficou mais para trás, Várzea está crescendo muito. E Jundiaí já era uma cidade grande há anos atrás. Mas eu morava em Várzea e ia para Jundiaí treinar. Então, eu precisava da condução. Eram 2 ainda, não era nenhuma. Uma até que eu economizava, eu guardava um passe, eu andava um pouquinho mais para trocar um passe por um salgadinho, que na época a gente parava no terminal central e tinha pessoas lá trocando salgadinho, chocolate por passe. Então, eu guardava um passe, eu andava um pouquinho para guardar um passe para pegar um salgadinho. Mas, então, se eu não tivesse o passe, eu não iria treinar. E, quando eu estive com o professor Amaro, ele se apegava, assim, ele não queria que os atletas saíssem. Ele sabia, de repente, que você já estava correndo bem, mas tinha medo, a Zenaide vai fazer um teste, vai passar e vai sair daqui. Que quer ou não, também você divulgava, não sei se era a intenção dele, porque às vezes era um negócio que ele não ganhava nada mais. Acho que não. Só que um apego mesmo emocional, então, na época, né? Uma pessoa mais carinhosa que... Sim. O seu Amaro, ele era de tirar do bolso dele, assim, para dar para o atleta. Era um carinho mesmo, né? Medo de sair depois, sei lá, às vezes virar uma pressão e você abandonar de cara o esporte, né? Talvez ele queria ensinar mais, né? Segurar mais, é muito nova para sair, algo desse tipo. E aí, por conta dessa questão dele, às vezes a gente, no começo, ele não federava a gente. A gente corria com nomes aleatórios, assim. A gente usava para conseguir fazer a inscrição, né? Não federava a gente. Só que aí, como eu comecei a fazer resultado, não dava mais para eu correr com o nome de outra pessoa. Eu tinha que ter o meu nome, né? Seu nome. Eu tinha que correr com o meu nome. Aí ele me federou, e ele me federando, eu classifiquei para brasileiro, e foi aí que eu fui começar a ser vista. Porque, às vezes, em competição mirim, os treinadores não estão lá, né? Não vão muito. Mas nos brasileiros, sim. Aí, o primeiro brasileiro que eu fui, categoria menores, eu fui segunda no 1.500. Só para o pessoal entender, o brasileiro em pista, você tem que ter uma classificação boa na sua federação, né? Aqui, Federação Paulista. Tem mudado um pouco, né? Mudou, que antigamente ia os 10 melhores do ranking, né? Era os 10 do ranking. Os 10 do ranking, representando cada estado e tal, ia para um campeonato brasileiro. Isso. Igual esse que você foi, era o da categoria... Menores, né? Que é sub-17. Sub-17. Aí lá você foi segunda, que normalmente o primeiro e o segundo... Vai até pode explicar isso para o Sul-Americano. pessoal entender, que no atletismo não é igual futebol, né? Futebol, você pega o treinador, pega os melhores, ele escolhe, né? O atletismo, se a pessoa não fizer o índice, ela tem que... Era assim, antes mudou um pouco agora, né? Ela tinha que fazer o índice, aí se 5 pessoas fizessem o índice para o 1.500, ia as 3 melhores marcas, né? Depende da Ou prova. Ou as 2.
Do sul-americano são só duas. São só duas. Prova que pode entrar 3 de cada país é Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos só, né? Mundial também, se eu não me engano. Mas Pan-Americano, Sul-Americano e Ibero-Americano são 2 por prova. 2 por prova. É. Então a pessoa vai única e puramente por esforço, mérito. né? Por mérito dela. Por Se mérito. um ano ela corre muito bem, fica lá, faz a classificação, o índice, ela vai. Se não faz, não vai, né? Depois mudou, agora acho que é por pontos, né? Você soma pontos em competições internacionais, tem duas formas. Antigamente, para ir para brasileiro, você tinha que estar classificado entre os 10 do estado. O estado de São Paulo sempre foi o mais forte. E aí a federação levava para os brasileiros. Hoje em dia, a federação, que eu sei, ela não está levando mais. Quem leva são os clubes que levam os atletas. Aí não sei como é que está a questão de classificação para o brasileiro. Como é os clubes que levam, eu acho que até você não precisa estar mais entre os 10. Acho que o clube pode inscrever, ou deve ter um índice, preciso ver certinho, não sei como é que está funcionando. Mas, antigamente, era os 10 primeiros do estado que eles levavam. Então, eu classifiquei para o brasileiro nesse primeiro ano de menores, mesmo treinando fraco, continuei treinando fraco, o seu Amaro colocava a gente para fazer todas as provas. No final, ele dava um estímulozinho ali. E eu lembro que eu ganhei, fui segunda nesse brasileiro com 4,48. No 1.500. Fui segunda, só que esse ano não tinha sul-americano, que é um ano sim, um ano não. É a cada 2 anos que acontecem. Como Mundial também é um ano sim, um ano não. Jogos Olímpicos a cada 4 anos. Agora mudou um pouquinho por causa de pandemia, e esse ficou mais curto, esse ciclo. Ibero-Americano, um ano sim, um ano não também. Nesse ano não tinha sul-americano. Então, parei ali no brasileiro. Classifiquei, fui segunda colocada, que para mim foi ótimo. Eu corri, acho que o 3.000 raso também. Minha prova principal, que fez eu chegar a grandes eventos na categoria adulto, foi o 3.000 com obstáculo. Mas eu vim correndo desde as categorias de base, já meio fundo e fundo, só que eu comecei nas provas rasas. Eu corri 1.500, 3.000 raso. Nesse brasileiro, esse primeiro brasileiro que eu participei foi em Maringá, 2001. Eu corri o 3.000 raso também, o raso acho que eu fiquei em 4º, por aí. Mas que eu fui medalha foi o 1.500. Não corri obstáculo, que no menores é 2.000, né, com obstáculo. 2.000 com obstáculo. Né? Eu não corri, eu corri a prova rasa. Naquele mesmo ano também eu me classifiquei para o brasileiro juvenil, que era uma categoria acima que a minha, e no juvenil eu corri obstáculo, 3.000. Sendo menor. Ainda treinando com o mesmo treinador. Com o treinador, com o seu Amaro. Com o seu Amaro. Sendo menor. Eu corri o 3.000 com obstáculo no brasileiro, fui terceira. Não, aí o sul-americano juvenil teria naquele ano. Só que classificavam só 2 atletas. Aí o terceiro fica a reserva, né? Mas não viaja. Não viaja nada, né? Não, só nem vai. Não tem nada, então. Só se um dos 2, do primeiro ou segundo, abrir mão. Mas antes de viajar. Fizeram já a convocação, desistiu, eles chamam o terceiro. Mas, normalmente, é só os 2 primeiros. Então, eu não viajei, fui terceira, mas fui pódio numa prova que é de uma categoria acima da minha, e foi ali que eu comecei a ser vista. Quem ganhou aquela prova, acho que foi a Patrícia Lobo, e a segunda foi a Giovana, que é uma amiga minha, Giovana Martins. Que ganhou a maratona da Disney várias vezes e tal, né? Sim, e conheci a Giovana ali. Não tinha a Sabine ainda? Não, ainda não. Acho que a Sabine deu veio depois. Uma boa disputa com você por um bom tempo, né? A Sabine, ela é 2 anos mais nova que eu, então ela veio um pouquinho depois. Acho que ela era menor, acho que ela já corria, mas ainda eu não conhecia ela ainda. E a Giovana treinava com o Clodoaldo. Já estava com o Clodoaldo. Já estava com o Clodoaldo. Era da Orcamp ali, com o Ronaldo Trololó, o Clodoaldo. Ela treinou um tempo com o Ronaldo e depois passou para o Clodoaldo. E o Clodoaldo me viu nessas competições, no brasileiro, nos 2 brasileiros, e até por intermédio da Giovana, ela falou comigo, falou que o Clodoaldo achava que eu tinha potencial para melhorar e tal, que ele ia falar com o professor Amaro. E ele foi falar com o professor Amaro, o professor não deixou. Ele falou, não, ela não vai. O pessoal mais antigo era mais sincero, né? Hoje em dia é tudo muito... Sim, o pessoal tem medo de falar, né? Antigamente
Isso que a gente está fazendo era mais comum também, né? As pessoas conversavam mais, né? Sim, então, eles não tinham tanto receio de falar um não, né? É uma situação que eu me lembro que hoje em dia o pessoal posta lá o pace nas redes, né? Antigamente você via treinador com o cronômetro atrás assim, ó, para pegar o tempo da atleta adversária, assim, né? Para ver como que a pessoa estava. Nossa, uma disputa era mais... Hoje em dia puxa no Strava, vê o treino da pessoa. Você ficava ali na beira da pista, ali, marcando. Opa, tá fazendo... Quando acontecia alguns camping, né, de treinamento, então tava mais os atletas que disputavam e os treinadores dos respectivos atletas também estavam ali. Ficava lá, olhando o treino na beira da pista para ver como é que a pessoa tá, né? Hoje em dia a gente vê aí nas redes sociais. Hoje mudou bem. Aí, no caso, aí ele conversou, ele não aceitou? Não, o seu Amaro falou, ela não vai. Mas aí o Clodoaldo falou, eu vou falar com ela, vou falar com a atleta. Aí ele veio falar comigo, eu sem saber nada, continuava sem saber nada. Nem entendi esse negócio de clube, não né? Sabia. Que a Orcamp já era uma equipe grande, né? Para quem não sabe, ela é muito grande, sim, né? Sim. Até hoje ainda é grande hoje a Orcamp. O atletismo tem perdido bastante apoio, né? Mas continua sendo. A Orcamp era como se fosse uma base da Funilense, Isso. né? Que a Funilense é da BMF Bovespa e tal, era o melhor clube do país disparado, né? Foi durante mais de 20 anos, mais de 20 anos. O melhor clube do país. Quando parou que começou a dar uma disputa ali melhor de Pinheiros com Orcamp. Sim. Mas antes eu lembro, era só BMF. Quem estava na BMF era tipo... Era, sei lá, comparado a um time grande de futebol, assim, um Corinthians, um São Paulo, um Internacional, né? Exatamente. Era o auge a pessoa chegar ali, né? Exatamente. Tinha camping, tinha uma estrutura boa, né? Sim. E o Clodoaldo era treinador desse grupo, mas que eu mal sabia. Eu só sabia assim, opa, se ele está me chamando para treinar, porque eu sou boa, né? Eu devo ser boa. Se alguém está me chamando para treinar, eu devo ser boa. E o salário, que era R$50 a mais do que eu recebia lá em Jundiaí. Já melhorou, já. Melhorou um pouquinho. Mas era só isso, porque eu não sabia nada. Mas aí eu quis ir, sabe? Nas doidas. Nem sabia. Meus pais também não sabiam me orientar com relação a isso. E aí eu fui treinar contra a vontade do seu Amaro. Foi aquela situação difícil, assim, de falar para ele que eu ia. Ele ficou chateado, nem quis falar muito. Mas, mesmo assim, eu fui. E foi aí que eu tomei um choque de treino. Opa, aqui treina mesmo, né? Lá não treinava. Aí já não tinha mais esse negócio de ficar fazendo salto em altura, arremesso de peso, você vai correr. Específico já, né? E como ele já trabalhava com alto rendimento, você já entrou visando alto rendimento, né? Eu já cheguei para treinar meio fundo e fundo. Não, ele ainda achava engraçado de eu ter... Depois que ele já tinha me chamado para treinar, que eu fiz 400 com barreira. O que você foi correr 400 com barreira? Que não tem nada a ver, né? É uma prova totalmente diferente. Sim, né? Que é uma prova rápida, né? Rápida. O pessoal já é mais forte, já tem bem mais explosão, né? Mas aí também é uma prévia para o obstáculo. Vamos dizer assim, a barreira é diferente do obstáculo, né? Que a barreira, ela é levinha, se você tocar nela, ela cai. O obstáculo, ele é fixo, né, no chão, se você tocar nele, você cai e ele fica. E é uma prova de resistência, não é uma prova de velocidade. Mas já umas passagens ali da barreira já estava meio que me encaminhando para o obstáculo. E era divertido, né? Para quem é novo, é diversão fazer umas provas diferentes da sua. Mais sossegado ali também. Você fica sem pressão. O que eu fizer aí tá bom, não tenho obrigação de correr bem. Isso aqui não é minha especialidade. Mas com o Clodoaldo aí acabou essa farra aí, né? Aí a gente começou a treinar de verdade. Aí, no caso, ele morava em Campinas, nessa época, o Clodoaldo? Ele mora em Bragança hoje em dia, né? Mora. Mas eu lembro que ele morava na região de Campinas, não sei se era exatamente Campinas. Que a Orcamp ficava em Campinas, né? Treinava na Unicamp ali, né? Aquela pista de carvão que a gente fala, né? Antes de ter o centro lá que eles têm hoje em dia. Sim. Você teve que morar em República ou você podia morar em Jundiaí e, sei lá, 2 vezes por semana ia para Campinas fazer tiro e tal? Era basicamente esse esquema. Né? O Clodoaldo morava em Cosmópolis. Perto ali. Que depois eu fui morar lá também. Mas no primeiro ano eu continuei em Várzea, Jundiaí, vamos dizer assim. Região ali. Continuei morando com meus pais e ia para Campinas para treinar. A princípio era na PUC. Quando eu fui para lá, eu treinava na PUC. Depois a gente foi convidado a se retirar da PUC. E aí que a gente foi para a Unicamp. Que a PUC é particular, né? Então, eles cederam espaço para a gente. Uma pista de carvão também.
E aí, como a gente perdeu o espaço lá, eles pediram para não utilizar mais. Aí a gente foi para a Unicamp, que é do lado ali, é coladinho, para utilizar a pista da Unicamp. E eu ia de ônibus. Eu ia 2 vezes por semana e pegava o ônibus aqui na rodoviária, isso com 16 anos. Tinha 16 anos. Pegava o ônibus, pegava de casa, Várzea, até o Terminal Central, de Jundiaí. Do Terminal Central, andava um pouquinho, ia até a rodoviária e pegava o ônibus para Campinas. Em Campinas também chegava lá, era um rolê lá para conseguir chegar na pista. Então, até quando acho que você foi para a Unicamp, é longe lá, né? Você entra, é uma cidade, né? Uma baita universidade, lá um centro gigante. É enorme. Aí, no caso, você, quando começou com ele, estranhou muito o treino, obviamente mudou, mas você continuou dando resultado de evoluir? Ou, sei lá, começou a ficar muito cansada no começo? Ou aí que você viu que você corria literalmente mais no talento, né? Com pouco estímulo. Como que foi a adaptação, assim, no primeiro ano em si, né? De treino em si do Clodoaldo, que, para quem não sabe, foi corredor também, né? De 3 mil com obstáculos. Dos bons. Chegou na final olímpica, né? Foi. Acho que ele tinha, não lembro a marca de cabeça, foi 8,17 que o Clodoaldo correu. Foi finalista em Barcelona, né? Isso, foi finalista olímpico. Eu tomei um choque, assim, no começo eu até comecei a sentir dor. Meu tornozelo começou a doer um pouquinho, mas depois passou. E quando a gente é novo, né? A gente não cansa muito. Rapidinho. A gente não cansa muito. No começo ainda eu estudava de manhã em Jundiaí, saía da escola quando eu ia para Campinas, saía da escola já direto para a rodoviária. E aí eu treinava à tarde na PUC em Campinas. Então eu chegava cansada assim, mas estava naquela empolgação que depois dessa dorzinha que deu no meu tornozelo, que eu comecei a treinar com ele no final de 2001. Então, antes de começar a temporada, eu já estava indo para Campinas. E aí, depois, no comecinho, só que deu esse probleminha desse meu tornozelo. Depois passou, senti, sim, um choque do treino, vi que era mais forte. Eu lembro de uma vez que a gente fez uma rampa lá na PUC ainda. A PUC também tem bastante subida. Eu estudei na PUC depois. Eu fiz faculdade lá. E tem bastante subida. E ele levou nós, né, eu e os outros atletas que já estavam até mais adaptados do que eu, para treinar numa rampa lá, que não teve um que não caiu de lado. Aí, depois daquele dia, eu falei, agora eu vou aguentar esses treinos. Do pessoal passar mal, fala, para vomitar, vomita, volta, continua o treino normal. Nossa, terminaram zoados. Assim. Falei, não teve um que ficou bom. E eu consegui terminar. Falei, e mesmo o pessoal já tendo mais experiência com ele, né, de treino pesado. Sim. Aí eu falei, agora eu vou correr. Agora eu tô adaptada a isso aqui. Aí começou, os treinos começaram a encaixar. Já em janeiro teve o Brasileiro de Cross. Eu ganhei o Brasileiro de Cross naquele ano com o Clodoaldo. E os resultados foram aparecendo. Naquele mesmo ano, eu comecei no final de 2001. 2002 foi meu último ano de menor. Que é que você ganhou o cross? Aí eu ganhei o cross, aí eu peguei minha primeira seleção brasileira, que foi o Sul-Americano de Cross na Bolívia. Aí eu ainda era menor, que precisava de autorização dos pais, fui tirar meu primeiro passaporte. Foi nesse ano, em 2002. E os resultados foram aparecendo. Eu me adaptei bem depois ao treino dele. Nesse ano teve brasileiro menor, que eu ganhei algumas provas. Aí foi que eu conheci a Sabine. A Sabine foi nessa época, no meu último ano menor, ela era último de mirim, né? Último de mirim. Ela competia no menor já. E você já ficou, ele especializou você no 3 mil com obstáculo. Normalmente quem corre 3 mil com obstáculo corre 1.500 também, né? Usa como uma potência, 3 mil rasos. Corre uns 5 mil bom também, porque está bem próximo, né? Corre sim. E nesse mesmo ano teve Sul-Americano, que eu classifiquei. O Clodoaldo, quando ele me viu, acho que ele já, como ele era corredor de obstáculo também, acho que ele já vislumbrou em mim uma corredor de obstáculo. E aí ele já foi me encaminhando mais para o obstáculo. Com o seu Amaro, não. Eu corri o 3 mil lá no Brasileiro, mas também eu tinha feito uma prova para me classificar para o Brasileiro e fiz o Brasileiro. Foi só. Já com o Clodoaldo, ele já me colocou na distância da minha categoria, né, que foi os 2 mil com obstáculo. Eu bati recorde sul-americano da distância na época.
Depois eu ganhei o Sul-Americano e fui pro... Ganhei o Sul-Americano, não. Ganhei o Brasileiro. No Sul-Americano não foi bem, não. Foi um Sul-Americano no Paraguai, que teve umas dificuldades lá de alimentação e coisa. Aí eu não consegui correr bem, não. Acho que faltou energia, sabe? Às vezes também vai correr, sei lá, vai um sul-americano na Colômbia, estranha a altitude também, né? Mais tarde, quando menores, eu nunca fui no Sul-Americano na Colômbia, mas fui quando adulto. Já é estranho, né? Se não conseguir chegar um pouco antes, sofre para arrebentar. Não, né? A gente usou muito a Colômbia para fazer camp de treinamento, só que você vai para ficar um mês, né? Você se adapta e é treino, não é competição, né? Agora, para competir é duro. Eu corri um sul-americano adulto em 2006, em Tunja, 2.800 de altitude. Nossa, não tem oxigênio praticamente. Então, a gente chegou numa quinta para competir no sábado. Não dá para adaptar nada. Normalmente, quando vai para a Colômbia, a primeira semana, pelo levinho, que eu ouço falar, sim. é levinho, muita dor de cabeça, né? Eu Baixa um pouco. Eu nunca tive esses sintomas lá, mas os treinos são leves. É mais sossegado, né? Até o ritmo em si, né? Porque você está fazendo uma altitude ali. Sim, os treinos são leves. Eu lembro desse sul-americano de Tunja, na época, como que ele chamava? O Bira. O Biratã, o nome Carlos dele. Bira lá? Não esse. Um outro Biratã. O Birajara, que o pessoal chamava ele. Acho era que eu do sei Pernambuco. quem que é. Eu sei. Ele passou muito mal nesse sul-americano, porque ele foi querer correr na frente e não dá. Quem ganha essas provas é quem vive São lá. Eles lá mesmo, né? De lá. Colombiano, peruano. E ele tentou acompanhar nas últimas voltas, assim, ele estava correndo em curva, assim, ele não conseguia mais ficar numa linha reta. Passa mal de desmaiar, né? Passa de mal faltar oxigênio mesmo no cérebro, perigoso. Eu fui segunda nesse obstáculo, corri obstáculo lá. Mas o último obstáculo, eu parei, assim, coloquei a mão em cima do obstáculo, passei uma perna de cada vez, porque eu sentia, assim, que se eu atacasse e ele passasse como barreira, eu ia cair ali. Que eu estava já sentindo bastante. Isso que eu fui dosando o ritmo, não fui exagerando. Porque sente mesmo. Sente bastante. Sente mesmo. Aí, partindo desse ponto, você começou... Viajei aí. Mas... Pulei de 2000 para 2010. Não, mas tranquilo também. Vai pegando, vai contando, vai juntando, né? Aí, quando você entrou com ele, começou a pegar com frequência a seleção e tal, né? Sim. Aí, quando você chegou... Dá um exemplo antes, só para o pessoal entender como seria uma semana quando você já estava bem adaptada com ele. Uma semana de treino, uma semana pico, assim, que você estava bem em forma. Uma semana de choque, sei lá, uma semana pesada de treinamento quando você estava no alto rendimento, treinando para obstáculo e pegando seleção, ganhando cross. Como que era um resumo, né, de uma semana? Sei lá, de manhã eu corria 10, à tarde fazer uma rodagem mais forte... Não sei se você vai recordar uma semana pesada assim, né? Vou tentar aqui. Eu comecei a treinar 2 períodos com o Clodoaldo. Fui para ele no meu último ano menor. E aí não treinava 2 períodos. Treinava um período só. Até porque tinha escola ainda, né? Eu ainda estava na escola. No meu primeiro ano juvenil também não treinava 2 períodos. Porque eu também estava na escola. Aí eu consegui mudar para a noite. Então eu passei a estudar à noite. E aí eu ia para Campinas de manhã. No meu segundo ano de juvenil, aí eu já tinha terminado a escola, e aí me mudei para Cosmópolis. Foi a primeira república que o Clodoaldo fez, lá em Cosmópolis, ele morava lá. E o Clodoaldo é um treinador jovem também, na época, né? Hoje não mais, hoje ele já tem mais experiência. Mas na época ele era um treinador jovem, ele estava nessa transição de ex-atleta para treinador. Então, a república que eu morei foi a primeira que ele criou, que levou as atletas para lá. Aí eu passei a morar em Cosmópolis. Então, nesse ano, eu passei a treinar mais forte, que aí eu era o último ano de juvenil. Nesse ano, eu passei a treinar mais forte. Mas antes eu vinha com bons resultados, ganhava os brasileiros da minha categoria, ganhava os sul-americanos da minha categoria. No meu último ano de juvenil, eu passei a treinar mais forte. Foi quando teve o Mundial Juvenil, que eu fui finalista no Mundial. E aí, treino, deixa eu me lembrar uma semana de treino. É difícil lembrar daquela época. Eu tenho alguns treinos assim que eu tenho na minha cabeça, que eu falo, nossa, aquele treino foi bom, hein? Mas uma semana fechada, deixa eu tentar lembrar. Eu tenho
as planilhinhas. Marcado ainda, recordação. É que faz tempo que eu não vejo, mas eu tenho as planilhas lá que ele imprimia e dava para a gente um papel, assim. Eu ficava namorando aquela planilha, fazendo os cálculos. Será que eu vou conseguir fazer esse treino? Como que seria? Você pode dar um exemplo, sei lá, uma sessão de tiro de 1000 rápida que você fazia. Deixa eu tentar. Se fazia com obstáculo ou não, né? Que para o pessoal que não entende, às vezes você pode fazer o tiro... Como você corria o 3.000 com obstáculo, não sei se você simulava isso, né? Sim. Ou se fazia a maioria dos tiros sem obstáculo. Sim. E até o obstáculo, só para a turma entender quantos são na pista, que o obstáculo ele é fixo, né? Se você bater, você cai. Tem um que tem o fosso de água, que é uma prova considerada muito difícil, né? Exige muita força. Eu não sei de cabeça quantos que são, se é a cada, sei lá, 100 metros, 70 metros. Quantos tem na volta, assim? São 5 obstáculos. 5. Um molhado, né, que é o fosso. Para quem, às vezes, passou por uma pista de atletismo e não sabe o que é aquele buraco que tem lá, que os meus alunos, a gente treina na pista lá em Jundiaí. Pista oficial que tem o fosso. E muita gente tem essa dúvida. Porque até tem um meus buraco alunos. ali, né? E eu vejo as pessoas passando e comentando, o que é esse buraco aqui? Então, para quem já foi a uma pista e viu esse buraco lá, esse é o fosso, que é utilizado para a prova de obstáculo. O buraco está lá só para a prova de obstáculo. Não tem nenhuma outra prova do atletismo que utiliza aquele espaço. Então, tem o fosso com água e tem outros 4 obstáculos secos. É aproximadamente a cada 80 metros que tem um. Então, é uma prova muito difícil, porque é uma prova de resistência, porque a distância oficial da categoria adulto são 3.000 metros, que são 7 voltas e meia na pista. Então, é uma prova de resistência, que 3.000 metros é uma prova mais longa, né? Ao mesmo tempo é rápida, né? É né? rápida e é técnica. Você tem que ter uma passagem boa de obstáculo para que você não perca tanto tempo, né, durante a corrida. Essa era uma dificuldade muito grande minha. Tecnicamente, eu tinha muita dificuldade. Eu tinha muita resistência, tinha muita velocidade também. Depois, no começo, quando eu comecei, eu contei que eu era uma atleta lenta. Claro que lenta para fazer provas de 100 metros, para prova de explosão. Mas eu era rápida, eu conseguia fazer uma virada forte, eu conseguia correr um bom 1.500, que é uma prova de meio fundo. Então, no obstáculo, eu tinha velocidade, eu tinha resistência. Minha maior dificuldade era técnica, tecnicamente muito difícil. E a gente utilizava, assim, nos treinos, as barreiras. A gente não usava o obstáculo. A gente colocava barreiras para treinar. Então, numa forma, assim, muito boa minha, já adulto, não juvenil, eu chegava a fazer, assim... Tiros de 1.000, a gente chegava a fazer 4, um com barreira, outro sem. Então, eu chegava a fazer com barreira 3,5. Forte já, hein? E sem barreira fazia 2,58, 3. E dava uma mexida boa no ritmo também de um para o outro, né? Com pausa curta ou pausa... Quando era mais forte, assim, as pausas eram mais longas. Longas assim, chegava a 3 minutos. Que é considerado uma longa para o alto rendimento, né? Uma pausa longa. E um período que eu estava fazendo também alguns tiros de 1.000, e sem barreira, o Clodoaldo usava 4 tiros de 1.000 para fazer ali para 2,52. É rápido, hein? Sem barreiras daí. Aí ele dava uma pausa longa, era tipo um forte leque, fazia o tiro forte e fazia 1 quilômetro lá para 5,2, mas girando. E aí saía outro forte. Então, a gente utilizava esse treino. Tiro de 400. Eu lembro, assim, tiros. Não vou lembrar a semana de treino. A semana em si, né? Mas algumas sessões de treino eu lembro. A gente fazia 400 também. Fazia lá... Eu me lembro de um treino que ele me passava de séries de 5. 3 séries de 5 de 400 para... Os 4 primeiros da série para 1,10 e o último para baixo de 1,5. Daí dava uma mexida. Mexia aí para entrar na pausa maior. Então, fazia a pausa entre os tiros ali de 1 minuto, fazia o último tiro muito forte, mais forte, né, para 1,5, e fazia uma pausa um pouco maior, até 2 minutos, aí entrava em outra série de 5. Até para o pessoal entender, é difícil fazer isso, né? Porque você já está em um tiro rápido... Aí dá essa mexida, o organismo sente muito, né? Sim. Ao mesmo tempo é bom porque na prova pode acontecer da prova começar lenta, alguém mexer no meio. E aí você simular, né? Você simular o que acontece em uma prova, né? Exatamente. Conseguir fazer a virada, que
tá ali num Exatamente. 3.000, tá no 2.000, tá bem, você virar o último 1.000 mais forte, né? Exatamente. Então, um treino assim sempre é difícil. Era difícil. Eu me lembro, mas tem períodos da sua vida, assim, como atleta, que você tá forte, você faz as coisas assim que você até desacredita. Eu lembro que eu estava em Bragança, eu morei em Bragança. Na época da rede. Na época da Na rede. época. Morei em Que veio Bragança. todo mundo pra cá, né? Virou polo aqui do... Eu era da BMF na época. Quando eu fui treinar com o Clodoaldo, que era a Funilense, ali que tinha a Orcamp e a BMF, a Orcamp a equipe de base, BMF A equipe principal, master lá, né? Eu já fui direto para a BMF. Eu nunca competi pelo Orcamp. E aí da BMF a gente saiu, eu fiquei lá até 2008. Em 2009 a gente veio para cá. Veio para Bragança, para a rede, que ofereceram salários melhores, estrutura e tudo mais. Uma pena que não durou, mas a gente veio. E eu me lembro de um treino aqui na pista de Bragança, onde é a CBAT hoje, né? Que era esse treino de virada. Eram 3 séries de 5 de 400. E eu olhei, eu estava numa época assim que eu estava muito forte. Eu olhei no 200. Se eu não tivesse olhado, eu ia fazer mais forte. Porque a hora que eu olhei, eu assustei. Passei 29 a 200. Ah, pessoal forte, hein? Nesse esquema, tendo feito os primeiros ali para 1,8, 1,10, o último era para virar forte. Eu passei 29, falei, opa, deixa eu pisar no freio, né? É quando tá tão em forma que você tem que segurar, né? Tem que segurar, que senão Sim. queima até ali o cartucho à toa, né, em si. Aquele tiro deu 1,1. Eu segurei, senão ele dava abaixo de 1. E eu era fundista, né? Uma atleta corredora de meio fundo e fundo. E eu sempre rodei, acho que muito disso, das minhas lesões também, hoje eu vejo, eu sempre treinei muito forte, até para rodar. Ela tinha mania de rodar sempre. Também, assim, quando você tá numa fase boa de tiro, tá mais rápido, né? Tá. É difícil A segurar e rodar flui, lento, né? flui. Flui. Quando você vê, já tá rápido, aí você fala que não... Ah, falta 25 minutos só. Só que isso vai acumulando, né? E o que era diferente de hoje, também não tinha GPS, né? Tinha... Rodava na sensação de esforço. Então, a gente não sabia quanto estava dando aqueles quilômetros. Só se rodasse na raia 1, né? Que também é chato, né? Vou rodar 12 km na raia 1, vai dar 30 voltas, né? Não lembro agora de cabeça. 12, 30 25 voltas. Era maçante, 10, né? Queira ou não. Mas eu nunca usava, assim, para rodar raia 1, não. A gente rodava por sensação de esforço mesmo. De esforço. Os treinos eram mais por tempo, né? Os treinos de rodagem, 1h10, 1h20. Mas eu tenho essa percepção de que eu rodava forte o tempo todo. Teve treinos até na pista, já tiro, né? Não rodagem. Que o Clodoaldo gritava, para, você vai estragar o treino. Porque saía extremamente forte. Daí passa o primeiro 200 errado, já... Vai estragar o treino. Então, tinha essa empolgação, né, da juventude para treinar forte. E achava que era assim, né? Quanto mais forte eu treinar, melhor eu vou ser. E não é bem assim, né? Tem a hora do forte, tem a hora do leve, mas era toda hora forte. Eu lembro de um camping que teve na Colômbia, o primeiro camping, 2006, da CBAT, que cada semana ficava um treinador lá. Isso foi muito bacana, assim, que eu tive a experiência de estar com muitos treinadores, mesmo não sendo o meu treinador principal, mas estive com eles, sempre eles davam aquela dica, né? Era aquele camping, tipo, os melhores de cada categoria, né? De cada camping meio prova, fundo e tal. Isso. Era bacana, acho que Muito cortaram legal. um pouco agora, né? Agora... Sim, a velocidade sempre está tendo, né? Nunca perde, né? Velocidade nunca perde, né? Vão para a Europa, vão para os Estados Unidos. Vai onde quer fazer camping, né? O fundo é que está meio esquecido. O fundo estão se matando em Monte Verde, Campos do Jordão, pagando do bolso. Exatamente. Depois o pessoal fala que não tem mais atleta bom. Porque não investe, né? Mas antigamente tinha. Eu não posso reclamar, assim. Eu acho que a época que eu vivi o alto rendimento, eu tive bons apoios. E aí teve esse camping, uma semana ficou o Adalto Domingues, outra semana ficou o Edilberto, outra semana ficou o Adalto, o Ricardo Bombeiro, cada semana ficava um. E o Adalto, eu lembro na semana que ele ficou, que o Adalto é o treinador do Marilson, né, da Juliana, ele que ia acompanhar a gente na pista, né? Aí ele falou, menina, você quer bater recorde no treino? Porque era assim, eu saía todo... Ia milhão ali. Todo treino era assim.
Mas tive bons resultados. Eu até acho que alguns períodos eu fui meio leão de treino. Eu tinha assim esse treino mesmo de 1.000 correndo com barreira a 3,5. A gente tinha, eu e o Clodoaldo fala, a gente tinha visão de que aquilo era para correr abaixo de 9,30 no obstáculo. E aí o que me pegava era as técnicas, né? A de parte errar técnica. A passagem, dar uma quebrada no ritmo. Eu repicava muito assim para passar. Eu tenho uma vivência ruim, eu considero ruim, no Pan-Americano de 2007. No Pan você foi pódio, né? Foi terceira. Foi terceira. Eu cheguei a ver um vídeo, dando uma pesquisada, onde você contou um pouco. Que estava puxando a prova, como que foi no dia. Nossa, errou a passagem, tinha tudo. Que foi no Brasil, 2007 foi o Pan do Rio, né? Foi o Pan do Rio de Janeiro, que lotou, né? Foi um baita evento. Sempre é, né? Pan-Americano sim. Os Jogos Olímpicos. Ainda estava chovendo muito. O Pan-Americano, durante aquela semana, choveu muito. Durante a prova do obstáculo, estava chovendo muito. E eu fiquei, nossa, extremamente nervosa. Muito nervosa. De ansiedade, você fala tudo. Você tinha que idade na época? Eu tinha 22. 22. Foram 7 anos, do meu início até chegar no Pan-Americano. Até no Pan-Americano. Foi rápido até, se parar para pensar, né? Sim. Eu tenho até um jornal que acho que eu era menor ainda, lá na PUC ainda. Eu era menor, porque ainda foi na PUC. E aí, só que eu já tinha resultado de brasileiro e tudo. Aí eles foram lá fazer uma matéria comigo. Tem uma página inteira, assim, do jornal com aparelho nos dentes, assim, aquele cabelo desse tamanho. Hoje eu estou voltando ao cabelo desse tamanho. Que era resultado já de adulto sendo menor, né? E estava no jornal, a manchete está escrito assim, 7 horas de ônibus, que era o total que eu gastava para ir e voltar de Jundiaí para Campinas, e o sonho do Pan-Americano. Aquilo foi, acho que, 2003. Então, foram 4 anos antes do Pan-Americano acontecer. Então, eu já pensava nisso. Claro que eu não sabia se ia acontecer ou não, mas eu pensava. E aconteceu. Mas esse Pan-Americano eu estava muito bem fisicamente. Estava muito bem. Eu me lembro de um treino que eu fiz lá no Rio. Eu tinha ido para a Colômbia, fui fazer camping na Colômbia, preparação na Colômbia, para correr o Pan-Americano. Eu fui pela segunda vez para a Colômbia nesse ano. Eu fui antes para começar a temporada, né, para me preparar para a temporada. Aí voltei, fiz o índice para o Pan-Americano, me classifiquei para o Pan-Americano. Fiz o índice para o Mundial também, aquele ano tinha Mundial. E depois, já classificada, eu fui fazer a preparação na Colômbia de novo. Tanto que eu voltei da Colômbia direto para o Rio. Só que ainda tinha uma semana até a prova. Até a prova ali. Naquela semana, eu me lembro que a gente foi fazer um treino na pista, que aí, semana de prova, de jogos, assim, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, tem a pista de treino, né? A cidade, ela respira o esporte, né? Fica atletas para todos os lados. E o atletismo, a pista cheia, então... A gente ia para treinar na pista e era todos os atletas treinando. E eu me lembro desse dia, o Kleberson me puxou ainda. Clodoaldo colocou ele para Kleberson David. Colocou ele para me puxar. Eu fiz um 2.000 para 6 minutos. Forte. Com obstáculo? Não. Sem obstáculo. Sem obstáculo. Mesmo assim, né? Mas 3 passando por 1000, um 12, as voltinhas cravado redondo. Ali. Então eu estava muito bem. Chegou meio como uma favorita, comparando eu era. O tempo das meninas também. Eu era ali a favorita e eu coloquei essa pressão em cima de mim. Com 22 anos, né? Eu coloquei essa pressão em cima. E não era o auge, hoje em dia, como aumentou a ansiedade, TDAH, um monte de coisa, tem mais psicólogo, né? Até aqui em Bragança, acho que é o curso, tem a USP, que é a faculdade, acho que passou a medicina, o curso de medicina, a psicologia. Não porque sabia. aumentou muito, né? Só que nessa época não se falava tanto de ansiedade, era frescura, Você não tinha essa parte psicológica, alguém apoiando no clube, assim, nada? Mesmo sendo um clube grande, não tinha tanto ainda, né? Ou era menos? Era um negócio mais com o grupo inteiro? Sei lá, a psicóloga vem e fala com todo mundo ao mesmo tempo. Tinha uma, era a Simone, ela chamava. Acho que até hoje ela, né? Não sei se ela está ainda, mas ela ficou por anos. Mas eu nunca consegui, sabe, ter os benefícios assim de um trabalho. Acho que nunca fiz de forma efetiva também. É um negócio difícil. Eu estava fazendo esses tempos. Você tem que entrar em contato com você mesmo ali. Não é fácil. Hoje eu voltei para fazer umas terapias, para tentar é uma coisa boa, melhor, mas eu ainda tenho dificuldade. Eu ainda sinto que eu estou lá meio dispersa, pensando em outra coisa, sabe? Não consigo focar.
E na época também eu tinha minhas questões emocionais foram muito mais difíceis do que física, inclusive quando eu tive as minhas lesões. O da lesão até que eu ia falar pro pessoal. Não, pode contar a história do PAN primeiro, acho que fica melhor, depois entrar nessa parte da lesão que você teve, né? Algumas aí e tal. Sim. Aí no PAN, resumidamente, você, dentro do que a gente vem falando, você chegou muito bem condicionada, mas se sentindo pressionada. Sim, mas coloquei você essa pressão. colocou, o pessoal falava... Não, fui eu mesmo. Você mesmo. É que a cabeça de querer ganhar, né? Pô, tô bem, competitiva, né? tô treinando bem, vou chegar, vou ganhar. É no Brasil, meu nome vai ficar gigante. Minha família foi a primeira vez que eles foram me assistir. Eles nunca tinham ido me assistir nem em Troféu Brasil, que teve alguns em São Paulo. Nunca foram me assistir. Foram para o Pan-Americano, fretaram uma van e foram para lá. Foram para lá. Então, acho que tinha essa questão também da pressão deles estarem lá, de eu ser a favorita da prova. E acho que foi uma sucessão também de erros também que a gente cometeu. Eu estava classificada também no 1.500. Eu era a segunda do ranking, a Juliana era a primeira, a esposa do Marilson, e eu era a segunda do ranking. Abri mão do 1.500. Quem correu o 1.500 no meu lugar foi a Sabine. E aí, depois no obstáculo, eu acho que hoje, eu olhando de fora, né, eu deveria ter corrido 1.500 para quebrar esse gelo. Para tirar um pouquinho da pressão, sentir a pista pra e tal. Estar lá dentro, até estrear, porque né? O atletismo não tem um estádio tão cheio, né? Tem o Sim. Troféu Brasil, que lota um pouco mais, só que você vai num É algo diferente, torneio né? da FPA, não tem ninguém Pra praticamente. nós, não tem. Aí no Pan-Americano lotou, eu imagino, né? Sim. Então, não foi tanto por conta da chuva. A chuva inibiu um pouquinho, aquela semana estava chovendo muito. Pessoal. Mas onde eu tinha estado, num estádio com muita gente no Brasil, antes do Pan-Americano, foi no meeting em Belém. Tinha meeting em Belém antigamente e lá o pessoal ia. O pessoal lotava o estádio, Mangueirão. Tinha 40 mil pessoas no estádio para assistir, era bem bacana lá. Só que era um meeting, né? Não era algo assim, não era um campeonato. Quando eu competi em Belém, eu me comportava melhor emocionalmente, assim. No Pan-Americano, não. Acho que também tinha a questão do favoritismo. Eu era primeiro do ranking, eu sabia que eu estava muito bem. Eu sabia que eu estava bem. Para ganhar, né? Eu sabia que eu estava pronta. Só que o que me pegou foram as passagens de obstáculo. Eu repicava. E eu sabendo que eu estava muito bem, eu repicava muito, só que eu queria estar na frente. O repicar, só para o pessoal entender, na hora de passar a barreira, você estava rápida. Ficava num espacinho curtinho. Diminuía muito a velocidade para passar, perdia tempo e as meninas encostavam daí. O ideal é você abrir a passada, né? Você continuar na mesma passada ou tentar abrir um pouco para não perder velocidade. E eu fazia o contrário. Eu diminuía a passada e se você diminui a passada, você perde velocidade. E nisso as meninas me passavam. Só que eu fazia a força para entrar na frente de novo. Buscava de um obstáculo para o outro, você buscava. Já buscava e entrava na frente de novo. E fazer isso uma prova inteira, 7 voltas e meia, a cada 80 metros tem um obstáculo, então eu fiquei fazendo isso toda hora, então eu me desgastei demais. Aí, faltando uns 500 metros, eu falei, não, agora eu vou acelerar mesmo. Agora, eu já estava fazendo essas burradas a prova inteira. E para mim, na condição que eu tinha fisicamente, era para eu ter conseguido abrir aquela prova e ganhar tranquilamente. Não precisava de eu ficar nesse esforço de ficar tentando pegar. Ali, né? Era para eu sobrar na prova. Eu corri naquela prova 9,55, eu tinha condição de correr 9,30. Então, são 25 segundos, né? Você acha que o nervosismo também dá uma travada, né? Com certeza. Tipo, de não render como poderia, né? Muito, muito. Até mais do que físico. Você tem que treinar, claro. Mas se o emocional não estiver legal, nada acontece. E faltando uns 500 metros, aí eu acelerei. Falei, agora eu vou ganhar essa prova, agora eu vou abrir. Só que aí a única que veio comigo foi a Sabine. E as outras todas ficaram, que ali eu acelerei mesmo, e ela veio comigo. Ela tinha um 1.500 bom também, né? Ela também era muito veloz. E ela veio comigo. E eu continuei cometendo os mesmos erros, repicando e ela fazendo as passagens certas. Mas eu conseguia passar ainda ela e entrar na frente de novo. No último fosso, e ainda eu fazia um negócio que nem eu não estava percebendo. Depois o Clodoaldo me mostrou. Olha o que você estava fazendo. Você ia repicar, em vez de você ficar lá onde você estava, você ainda abria para a pessoa passar por dentro. Que você poderia dificultar ela pessoa... teria que desviar de mim. Eu abria. E eu vi depois no vídeo. Eu abria mesmo. Eu abria e ela passava por dentro. E eu cometendo esse erro a prova toda. No último fosso, ela veio e passou batido. Ali,
zerei. Sabe, eu apaguei o estádio inteiro gritando e eu não estava lá mais. Eu estava em outro, não estava lá. Tanto que eu perdi a segunda colocação, né? A menina, a terceira, estava longe, a mexicana. O último obstáculo é faltando uns 80? 120 metros, 120. mais ou menos. É antes de entrar na reta. Ele fica na curva, assim. A curvinha entrou a reta, acaba a prova aí ali. acaba. Aí tem mais um obstáculo, né? Tem um último obstáculo. Nesse último, ainda a Sabine vinha tão rápido que até ela deu uma cambaleada, assim, no último. Mas aí a prova já estava para ela, já. Para mim, a prova acabou no último fosso. Eu parei de correr. A menina, a mexicana, estava longe e o estádio inteiro gritando, só que eu não estava mais ali. E ela foi encostando em mim. Era para ser dobradinha, Sabine em primeira e eu em segunda. Eu perdi na linha de chegada. E eu não escutava a respiração dela, não escutava a passada, não escutava o estádio gritando. Eu perdi a prova no fosso. Para mim, se eu parasse ali, acabou. Mexeu muito no seu emocional, muito, né? Muito. É porque você sabia que podia ganhar, sabia que estava errando ali, via que tinha força quando passava, né? E mesmo assim, acho que quando ela passou que te desestabilizou bastante, né? Foi. Já estava uma prova muito difícil emocionalmente, a prova toda. E aí, depois que ela me passou no último fosso, aí acabou. Se fosse uma prova rasa, só que não era, né? Se fosse rasa, eu tinha ganhado. Tinha buscado ali ainda. Por isso ainda. que é a questão do obstáculo. Ele tem toda essa dificuldade. Não é só você correr rápido, você tem que saber fazer tudo, que ele precisa de tudo, de um conjunto de coisas. Aí só partindo desse ponto para o pessoal entender, falar os seus títulos e depois entrar nessa parte da lesão, só para a turma entender um pouco como que foi e tal, né? De título, daí você teve esse daí, acho que foi o mais importante. Foi. Terceiro lugar. Fui terceira, foi um terceiro bem traumático, acho que pela história dá para perceber. Até hoje eu não consigo ver, não gosto de ver o vídeo do Pan-Americano, porque eu vejo tudo aquilo e parece que eu sinto tudo aquilo de novo. Então, não gosto de ver. Mas foi uma situação que faz parte, né? É vida, é esporte, a gente aprende muito mais quando acontecem coisas ruins do que quando acontecem coisas boas. No ano seguinte, teve os Jogos Olímpicos. Então, depois desse Pan-Americano, o Clodoaldo ficou extremamente bravo comigo, né? Você percebia, e minha família estava lá, queria me jogar para cima. E eu não parava de chorar, porque foi ruim. E o Clodoaldo você sabia que podia ganhar, né? E o Clodoaldo sabendo que estava ruim também, que tinha sido ruim. Ele, tira essa medalha do peito, vamos embora. Porque o pessoal começava a parar para ficar tirando foto. Aí, depois ele até me pediu desculpa, né? Porque faz parte do esporte, faz parte da vida. Você não queria que acontecesse, né? Com certeza Todo mundo queria ganhar. Eu queria ganhar. Quem não quer ganhar é um pouco difícil alguém. Na minha cabeça eu sonhava assim de correr com a bandeira. Eu não consegui. Eu sei que eu fui medalha, mas eu saí do estádio. Para mim, aquilo ali não existiu. Eu saí do estádio. No pódio, eu consegui um vídeo do pódio. Eu chorava no pódio. Não era de alegria, era de tristeza. Tristeza mesmo. Só que aí no ano seguinte teve os Jogos Olímpicos, aí foi difícil assim depois retomar. Eu lembro que o Ricardo Bombeiro veio falar comigo, que tinha as crianças lá do projeto da Orcamp, que eu era espelho para eles, que para eu levantar a cabeça e continuar. E no ano seguinte deu certo, levantei e continuei, fiz índice para os Jogos Olímpicos. Nesse meio eu fui batendo recordes sul-americanos, né? Quando eu fiz o índice dos Jogos Olímpicos, eu fiz 9,42, que foi recorde sul-americano na época. Depois vieram batendo, né? A Sabine bateu, a Juliana bateu, hoje a Tati bateu. Mas foi recorde sul-americano, me classifiquei para os Jogos Olímpicos. Eu fui a única fundista, bem fundo, teve eu... de pista, fundista de pista, fui a única que fui para os Jogos de Pequim. E teve a Marilina Maratona. Então, que foi também que um monte de gente... acho que era o Haile, não quis correr porque a cidade era muito poluída, na maratona lá, né? foi. Se eu não me engano, ele recusou Pequim. Na época, que era o auge dele, Eu né? não Que me ele lembro batia um monte de disso aí. recorde. Se eu não me engano, isso daí, que ele recusou... Foi convocado, tudo não quis e tal, eu me lembro que não queria. Nessa época aí o Bekele estava em alta, né? Acho que foi ele tudo, que ganhou, né? Esses jogos. Tinha ganhado também o Mundial de Osaka no ano anterior, que eu participei. E ganhou esse ano também o Mundial de Cross. Eu me lembro dessa competição de cross do Bekele. Ele perdeu o tênis. Eu fiquei assim, de boca aberta. A sapatilha, pisaram, né? Porque cross é aquele monte de gente. Aquela muvuca, né? Pisaram na sapatilha e perdeu. Ele estava numa briga nessa época. Não é briga, não. O Tadesse estava querendo ganhar dele, né? Mas nunca ganhava.
E nesse dia que ele perdeu a sapatilha, hoje é o dia do Tadesse, não foi. O Bekele colocou a sapatilha e ganhou a prova. Essa época era imbatível, né? Ele era imbatível. Então, foi nessa época aí. Esses jogos foi na época que o Bekele estava em alta. E aí eu fui pro obstáculo, também não corri bem. Eu parei lá no obstáculo, nos Jogos Olímpicos, também é algo que marca assim para mim, não devia ter parado. Ainda não, desculpa até te cortar, não foi por lesão ainda, foi fator psicológico? Eu tinha uma lesão. Fiquei sabendo quando eu voltei. Eu comecei a sentir dor lá. A gente vai antes, né, para jogos, para mundial, principalmente quando o fuso horário é muito bagunçado assim. Teve um ano de 2007, o mundial foi em Osaka. Aí a gente vai uns 10 dias antes para aclimatar. Lá em Pequim também. Nós fomos para Macau, que é uma colônia portuguesa. Então, a gente foi uns 10 dias antes para aclimatar, ficamos treinando lá. E eu já comecei com essa dor em Macau. A dor era na tíbia. Na tíbia. Na fíbula, aliás. Na fíbula. Ali na parte da frente. Ali na lateralzinha do ossinho, assim, que tem no tornozelo, do ossinho lateral. Comecei com essa dor lá. Mas eu não considero que eu parei nos jogos por causa dessa dor, não. Foi emocional também. Na eliminatória, você... Ali eu fiquei. Tinha 90 mil pessoas no estádio. Minhas pernas tremiam igual a vara verde, assim. E não segurei emocional também. Mas quando eu voltei, eu fui fazer um exame, eu tinha uma fratura de estresse. Então, é uma das fraturas que eu tive ao longo da minha carreira. Antes disso tudo, antes de Pan-Americano, minha primeira fratura foi em 2005. Eu fui treinar com o Clodoaldo no final de 2001, 2002 corri tranquilamente, sem nenhuma dor, 2003 também, 2004 foi um ano muito bom para mim, que eu era o último ano juvenil, só que eu tinha nível para correr todas as categorias. Então, 2004 eu ganhei o juvenil, ganhei o sub-23, tanto brasileiro quanto sul-americano, fui para o Mundial Juvenil, fui finalista, fui segunda no Troféu Brasil, sendo juvenil, então foi um ano assim que eu competi demais. Em janeiro de 2005, eu tive uma fratura de estresse, correndo uma prova de rua. Eu tenho limiar de dor, a gente foi ver isso depois, né? Muito alto. Então, quando estava ruim, já estava fraturado. Só que você não sentia tanto ainda? Eu não senti. ainda. Eu continuava treinando. Tanto que essa fratura, essa primeira que eu tive em 2005, foi uma fratura feia. Ela teve uma trinca enorme, meu pé inchou. Só que eu só senti mesmo durante a prova. Eu corri aquela prova aniversário de São Paulo. Na época, era forte as provas de rua. Tinha Fabiana, tinha Nadir, tinha Dione, tinha as meninas que corriam muito forte. Eu fui quinta nessa prova com 35, nos 10 quilômetros. E eu me lembro que eu senti dor no quilômetro 8. Quilômetro 8 eu senti, assim, sabe, parece que fez mesmo assim, também na fíbula. Quando aí terminei, né, está corpo quente, terminei, o pé já virou um pão. Aí depois o Clodoaldo me levou para tomar uma injeção e aquilo não desinchava. A gente foi fazer os exames, tinha uma fratura feia, bem feia, que aí me tirou 2005 inteiro da pista. Não competi praticamente o ano inteiro. Eu consegui voltar em setembro, a prova é em janeiro, aniversário de São Paulo, inclusive teve semana passada. E eu consegui voltar em setembro. Sorte que esse ano foi o ano que a CBAT surgiu com o Campeonato Brasileiro de Fundo, que eram em etapas. Quando começou, era em etapas. Eram 3 etapas, e aí você somava ponto nas etapas e tinha a etapa final. E foi o que eu corri nesse ano aí. Só que também foi nesse pós-lesão que eu comecei a melhorar mais também. A primeira prova ainda corri meio quadrada, meio difícil assim de correr, você vem de 8 meses de lesão sem correr, só que eu mantive treinando muito, fazendo muita piscina, muito fortalecimento, bicicleta, então fazia o que dava. O Clodoaldo tinha piscina na casa dele, eu treinava na casa dele, a gente morava bem perto da casa dele, descia andando para a casa dele e fazia piscina lá. Treinava, né? Colocava o coletinho e corria na água sem impacto. Mas não é a mesma coisa que correr, né? Do que fazer o treino no solo mesmo. E o psicológico, né? Também, né? Não, eu passei por situações assim difíceis, porque foi o ano também que eu comecei a faculdade, lá em Campinas. Era em Campinas, na PUC. E eu morava em Cosmópolis. Só que não tinha carro, então eu tinha a van que me levava de Cosmópolis para Campinas. Então eu tinha que ficar lá
E era a república de atletas, todo mundo treinando, e você não podendo treinar. Então, era difícil. Você se sente mal também, né? É. Mas aí, quando teve essa primeira, você voltou, Voltei no normal. final de 2005. Teve mais alguma, assim? Eu lembro que uma vez eu li algo de você que tinha... Você falava que teve algumas, né? Foi. Sua carreira, ela teve o decorrer dela tudo, ela parou por conta da lesão? Ou, sei lá, você... Até a própria lesão, não de te impedir só de treinar, mas no psicológico, foi te abalando no decorrer, assim, dos anos? Tipo, oscilou muito. Tive uma fratura, competi bem um ano, tive outra, 8 meses parado. Aí voltei. Isso foi mexer no seu psicológico ou não foi isso que fez você um dia fazer essa transição, né? De sair do alto rendimento e ser treinadora? Você ainda corre bem, né? Ainda faz marcas boas na maratona e tal. Agora deu uma diminuída boa. Mas no começo eu conseguia voltar. Eu era jovem, né? Então eu conseguia voltar. E eu ansiava, assim, por muito resultado ainda. Essa que eu tive em 2005... não me passava pela cabeça parar. Eu sabia que eu ia voltar. Tanto que eu voltei. Foi depois disso que teve o Pan-Americano, que teve os Jogos Olímpicos. E aí essa primeira fratura foi em 2005. Depois a segunda foi em 2008, depois dos Jogos Olímpicos. Que foi nas duas. Então, 2005 uma fíbula, 2008 a outra fíbula. Então, fraturou as duas fíbulas. Essa de 2008 já foi mais fácil, né? Foram 3 meses de recuperação. E no começo eu voltava. Eu tinha as lesõezinhas, que é normal de atletas de alto rendimento, e conseguia retomar. Quando começou a ficar muito recorrente, minhas fraturas foi em 2010. Minhas lesões, né? Foi em 2010, que eu estava aqui em Bragança. A gente veio aqui para Bragança em 2009, quando começou a rede. Final de 2008, a gente começou as negociações, que foi depois dos Jogos Olímpicos. Em 2009, a gente já estava morando aqui. E em 2009 corri bem, consegui fazer resultados. Tive uma lesão também, tive também uma fratura. Vou me lembrando aqui, tive fratura de fêmur. Foi em 2009 que eu tive fratura de fêmur. Tudo uma fratura por estresse ali. Que é o osso, né? Dificilmente eu tive lesões musculares, assim. Pouquíssimas vezes eu tive. Que são lesões mais fáceis, né, de tratar. A fratura de estresse, você tem que tirar impacto e vai treinando o que dá até o osso consolidar. É um tempo maior já, né? Bem maior já. Mas aí, em 2010, começou o meu tendão dar ruim, meu tendão de Aquiles. Aí que foi um processo difícil. Eu tive... 2010 também, no começo, era um ano que eu me sentia muito forte também, estava muito bem. A gente estava passando por aqueles processos da rede que acabou e a gente estava meio sem clube, a gente migrou para o Pinheiros, mas eu estava muito bem fisicamente. E eu me sentia forte. Tanto que o meu primeiro obstáculo de 2010, eu corri 9:47 sozinha. Próximo já do recorde, né? Sozinha. Então, era um ano que eu sabia que ia render. Ia ser muito bom. Só que era um ano que não tinha grandes competições, assim, não tinha Pan-Americano, não tinha Mundial. A única competição maior que tinha era o Ibero-Americano, que era logo em maio, ali no começo do ano. E aí, para você ver como essa questão de estar em forma na hora certa influencia. Eu já estava em forma em março, não era para estar, num ano que não tinha grandes competições. Às vezes a grande ali, que exige um índice e tal, em outubro, se você está em março, queima antes da hora, né? Porque o corpo não vai segurar o ano todo, né? E esse ano nem tinha, então não precisava. Dá tanta pancada. Não precisava. E em março eu estava já em forma, o Ibero-Americano... Algumas competições, a classificação para Sul-Americano, para Ibero-Americano, saía do Troféu Brasil, os 2 primeiros do Troféu Brasil, que é a competição nacional, né, de adulto. Já quando é mais no início do ano, no caso do Ibero-Americano desse ano de 2010, ele foi em maio. O Troféu Brasil ia ser só lá para setembro. Então, não ia dar para fazer essa classificação através do Troféu Brasil. A classificação era através do ranking. E eu estava já no começo do ano, para você ver o erro disso, né? Hoje eu vejo o erro disso. Eu estava classificada no 3.000 com obstáculo, no 1.500, no 5.000, no 3.000 raso. Então, eu estava correndo tudo, num ano que não precisava, que era, deixa o obstáculo de lado esse ano, vamos focar nas provas rasas, vamos tentar melhorar uns 5.000, vamos correr bem. E corri um bom 1.500, esse ano foi minha melhor marca no 1.500, foi desse ano. Então,
treinei muito forte, assim, um pouco fora de hora. Acho que muito das minhas lesões vieram disso. E nesse ano de 2010, corri esse primeiro obstáculo para 9,47 sem dor. Depois já comecei a ter incômodo no meu tendão. E aí levei a temporada com esse incômodo do meu tendão, só que não passava. Eu lembro que foi um ano que eu fui lá para o Ibero-Americano, só que aí lá a dor já estava muito incômoda, então eu abri mão do obstáculo, abri mão dos 5.000, corri só o 1.500 e o 3.000 rasos. Foi meu melhor 3.000 rasos também, correndo com uma perna só, eu considero. Sentindo o tendão meu tendão estava ruim. Doía andando, doía. Tudo, sempre doendo. Sabe, né? eu começava a andar assim, dando uns pulinhos, porque até firmar a passada e começar a andar normal. Eu corri 9,14 nesse Ibero-Americano com esse tendão ruim. Corri 4,14 no 1.500 também com esse tendão ruim, foi tudo nesse ano. E aí, obstáculo já não fiz no Ibero, porque estava ruim, e também porque eu estava classificada Classificada não, conseguiram me colocar numa Diamond League. O Ibero-Americano foi na Espanha e tinha a Diamond League de Roma. Aí me colocaram lá, o empresário conseguiu me pôr. Só que aí, essa Diamond League eu já corria assim, eu nem aquecia direito, porque doía para aquecer. Você evitava para tentar aproveitar na prova. Aí consegui a prova, você corre até na adrenalina, a dor passa, né, um pouco. Mas não aproveitei, assim, eu corri 9,59 nessa Diamond League, prova que eu, na forma física que eu estava aquele ano, era para eu correr junto com as meninas ali, abaixo de 9,40, mas não consegui, que a dor já estava incômoda, estava bem incômoda. Aí, quando eu voltei, que a gente foi ver, fazer os exames e tudo mais, meu tendão estava tendo microfissuras. Ele estava... Porque não é uma prova assim de explosão que vai romper o tendão de uma vez. Ele vai degenerando ali aos poucos, né? Então, tinha tendinite, tendinopatia, ele estava muito espesso, né? Muito grosso, e estava começando a ter micro-rompimentos. E... Aí tentamos, né, com fisioterapia. Na época estava começando o tratamento de PRP, que hoje eu nem sei se usam muito mais, mas na época era assim, inovador e estavam aplicando para tentar fugir do processo mais invasivo, que é a cirurgia. O PRP, você tira sangue da veia, tira seu sangue, coloca numa centrífuga, aí eles dividem as plaquetas e injetam direto na lesão. Para oxigenar mais ali, né? Colocam direto na lesão. Fiz isso aí para tentar melhorar, consegui a primeiro momento, assim, deu uma melhorada, mas voltou a doer. Aí, com os médicos, falaram, vai ter que operar. Não o tendão não mexeu nele. Como o meu tendão estava muito espesso por conta do uso, né? Muito uso. O osso ficava atritando, o ossinho do calcâneo ficava atritando no tendão e causando essas microfissuras. Aí a cirurgia tirou um pedaço do osso para ele parar de atritar. Então, eu fiz essa cirurgia em 2010. E depois disso, não consegui voltar. Eu tinha dor no tendão, não dor, assim, era algo estranho. Não conseguia retomar. Tanto que eu fiquei 2011, 12, 13 sem competir nada. Eu tentava, o psicológico. Nossa, e perde performance também, né? Quer ou não treinava, né? Não consegue, não conseguia. Eu tentava voltar, parava. E aí começaram essas incidências de fraturas. Nesse retorno da cirurgia, aí conseguia engrenar um pouquinho no treino, fraturava um ossinho do pé. Lá o cuboide fraturou, aí conseguia dar um andamento. Teve uma época que a gente conseguiu ficar legal, entramos até com um pedido na CBAT para tratamento de corticoide. Eu comecei a tomar corticoide, como ele tem substância dopante, né? Então, pedimos para a CBAT, que ia estar fazendo esse tratamento, caso eu fizesse exame antidoping, já estava avisado, né, que eu estava fazendo. Só que eu não estava competindo, né? E aí fizemos esse tratamento, foi quando eu consegui ficar legal, assim, o tendão ficou bom, só que eu estava por efeito de remédio. Aí tome treino. O que aconteceu? Fraturou meu calcânio, de fora a fora. Nossa, vida. Aí começou... Aí também não consegui voltar, mas... Você já estava formada, já... Ainda não, eu estava no processo da faculdade. É que quando é atleta, você não consegue estudar contínuo, né? Por causa Era para eu de estar viagem formada, e tal, né? Porque eu comecei em 2005. Minha turma formou em 2008. Eu me formei em 2012.
Ah, mas é por conta de viagem e tal. É difícil o atleta profissional se formar Sim, certinho, né? eu montava a grade, eu ia um dia, dois na semana. No começo da faculdade, o primeiro ano eu consegui fazer redondinho, porque eu estava machucada. Segundo ano, que eu já fiquei 40 dias fora, ia competir, aí tentava entregar trabalho para abonar a falta e também para ter o conteúdo das matérias, né? Então, eu ainda não estava formada em 2010, eu estava ainda estudando. Mas foram períodos, assim, teve episódios difíceis. De eu chegar na pista, estava aqui em Bragança nessa época, de desesperar, assim, não sei o que eu vou fazer agora, não vou conseguir correr mais. Porque o atleta, ele se vê assim, ó, não vou conseguir correr mais, o que eu vou fazer na minha vida? Eu só sei E fazer é isso aqui. novo, né? Às vezes tá com 32 anos, sei Isso aí eu lá, tinha e... 26, tinha Nossa, era 25, nova, hein? 26, eu era Mas aí você nova. foi pensando em parar já nisso. Não, começou a dar um nó na garganta, assim, vou ter que parar. Vou ter que parar. Teve vezes de eu não estar em choro assim incontrolável, porque eu pensava, eu vou ter que parar. E eu, na minha cabeça, eu não fiz tudo. Eu fui para Jogos Olímpicos que eu não fui bem. Eu quero ir para o Pan-Americano ainda. E eu queria continuar. Mas aí a dor impedia. Foi um período bem complicado. E aí eu tinha vezes que eu tentava respirava, vou lá para a pista fazer o que dá, né? Fazer a piscina. Mas tinha dia que eu não conseguia, eu pegava e ia embora. Eu chegava lá, via o pessoal treinando, eu ia embora. Eu cheguei até, comprei uma bicicleta ergométrica, eu tenho essa bicicletinha até hoje. Comprei para eu treinar em casa, para eu não ficar indo para a pista, porque aquilo estava me gerando uma questão psicológica muito forte. Aí eu não consegui voltar, basicamente não consegui voltar. Depois disso, eu consegui voltar daí. Aí o Pinheiros me segurou, né? 2010 foi o ano que eu entrei no Pinheiros. 2010 eu consegui competir. Eles sabiam do meu potencial, só que aí machuquei. 2011 não competi, eles me seguraram. 2012 não competi, eles me seguraram. 2013 também. Aí foi o último ano que eles me seguraram. Seguraram bem ainda, se for ver, né? Foram diminuindo meu salário, né? Foi caindo. E aí eles têm, mesmo tendo um salário baixo, eles tinham o apoio de alimentação, de condução, então não tinha esses gastos. Mas aí eles me mandaram embora e foi aí que eu comecei a transição, com a ajuda do Clodoaldo também, porque ele via toda aquela situação. Até para ele era muito ruim. Quando eu lembro a primeira vez que eu verbalizei para ele que eu ia ter que parar com aquele nó na garganta, até foi por telefone, porque eu tinha feito um exame também que estava com dor e tinha dado uma fratura. Aí eu falei em parar, ele até ficou silêncio, assim, os dois silenciosos no telefone, porque você via meio que sem rumo, assim, sem saída. Mas aí, nessa situação, e aí como eu fui mandada embora, com a ajuda dele, aí eu fui meio que... Aí eu já era formada, ele até me ofereceu, ele estava com o projeto da Vale na época, ele me ofereceu, mas falando já para eu não ir. Falou, se fosse você, não ia. Para ir lá para Belém do Pará, para seguir lá num cargo lá com o projeto. Ele falou, mas se fosse você, não ia. Tem outra coisa por aqui mesmo. Aí a gente tenta voltar a treinar, mas sem pressão, né? Aí foi quando eu comecei já com assessoria esportiva, que hoje é o que eu trabalho hoje. Mas foi com o Ronaldo Trololó, na época, que era um professor da base lá. Quando eu fui para Campinas para treinar na PUC, o Ronaldo era professor lá da base. E ele tinha uma assessoria chamada Corpo Ativo. Só que ele era professor lá da turminha, né, dos iniciantes no atletismo, e essa assessoria dele estava meio congelada, assim, ele não estava muito trabalhando com ela. Aí ele falou, vamos colocar assessoria para rodar, né? Aí você me ajuda com isso e tal. E só que nessa época eu já estava morando em Jundiaí. Já tinha voltado, Já tinha voltado. E aí tinha que ficar indo para Campinas. Também eu estava sem renda. Vou ficar pagando gasolina, pedágio para ir para Campinas sem renda. Isso eu fiz, assim, eu sempre fui uma atleta muito consciente de que não era para sempre. Então eu fazia meu pé de meia. Então, eu comprei uma casa em Cosmópolis, estava alugada lá a casa. Durante muito tempo, esse aluguel dessa casa me segurou, só que eu fiquei sem salário. Então, o dinheiro que eu tinha guardado, eu investi lá na casa. Então, eu fiquei sem salário. Então, ficar indo para Campinas era um custo que eu não tinha como bancar. Mas, a princípio, eu fui. Estava indo lá e eu falei para ele, Ronaldo, se eu levar assessoria para Jundiaí, que aí eu não preciso vir para cá, né? Só que eu precisava ter uma vivência também, porque eu não sabia muito bem como trabalhar com amadores, né? Então, essa curta vivência com ele lá também foi bom.
Aí eu levei a assessoria para Jundiaí, corpo ativo, ficou um tempo, mas aí depois eu falei para ele que... Só que eu, em paralelo, eu ainda ia para Campinas. Só que aí eu conversei com ele e falei que eu queria ficar mais em Jundiaí mesmo e colocar o meu nome na assessoria. Fazer a sua já, né? Porque como eu era de Jundiaí, acho que o meu nome, mesmo eu não estando lá durante muitos anos, durante os anos que eu vivi o alto rendimento, eu não estava em Jundiaí, né? Eu estava em Cosmópolis ou em Bragança. Mas sempre que eu tinha resultados, os jornais de lá, a TV de lá, me chamava para fazer as matérias. Então, o pessoal me conhecia. Então, eu achei que o meu nome lá traria mais alunos, né? E aí foi aí que eu comecei com a assessoria. Foi 2014. Nesse ano, eu ainda tentei voltar a treinar, consegui, voltei, corri obstáculo ainda esse ano. Clodoaldo me colocou numa equipe que foi a Asa São Bernardo. Então, competia, a princípio ainda, eles, assim, você perde um pouco a credibilidade, né, quando você fica machucado. Fica um tempo fora, né? Por mais que você é um atleta que fez bons resultados, você ficou muito tempo parado, você perde a credibilidade. Quando eles me contrataram lá na rede não, no Asa São Bernardo, eles me contrataram com um salário X, mais baixo assim, com uma condição. Se ela correr tanto, a gente aumenta o salário dela. Era ainda na época, a condição que ele deu foi o 1.500, que foi o Otaviano, que é um treinador muito bacana também, mas não era de fundo, eu continuei treinando com o Clodoaldo. Eu não saí do Clodoaldo, nunca saí. Mesmo nesse período de lesão, eu nunca saí. Fui treinar com o Cláudio agora, depois já de parar, ter parado, trabalhando já com assessoria. Mas aí fui lá para a ASA, ele me propôs lá um salário, e ele ia melhorar meu salário se eu corresse abaixo de 4,35 no 1.500, que nem era uma marca assim tão expressiva, mas para quem estava parado há muito tempo. E aí eu corri na primeira prova, corri 4,27. Aí já me animei, né? Falei, opa, dá para voltar. Naquele ano eu voltei, fiz Troféu Brasil, fui quarta no obstáculo e no 1.500. Corri, eu sempre tive a característica assim de puxar a prova, não gostava de ficar atrás. E o Clodoaldo falou, dá para você ter sido terceira. Se você ficar atrás, você era terceira. Segurando um pouco ali, né? Mas o 1.500 mesmo, 1.500 eu cheguei a abrir das meninas, porque elas estavam passando 1,20 a volta. Aí me enfezei, passei, fui embora, abri uns 40 metros, corri a prova inteira assim, cheguei até a pensar, vou ganhar. Gente, eu vou ganhar. Estava faltando ali uns 250, eu estava assim ainda. Aí vieram, me passaram. Fui quarta, eu comemorei como se fosse primeiro, que fazia quanto tempo que eu não competia no Troféu Brasil? O último tinha sido em 2009. Então, eu fiquei 2010, 11, 12, 13 sem competir, 4 anos. Voltei a competir em 2014 e tive essas 2 quartas colocações, no obstáculo e no 1.500. Então, comemorei muito. Mas, depois disso, meu outro tendão começou a dar ruim de novo. Eu fiz 2 obstáculos. Talvez, se eu tivesse parado de fazer obstáculo, fosse investir numa prova rasa, uma prova de rua, não teria acontecido. Mas as coisas acontecem do jeito que é para ser, né? E nisso sua assessoria foi dando certo e você foi já eu estava em paralelo. Dividindo já tudo certinho. Eu estava em paralelo. Eu estava na assessoria e no esporte. Treinava lá com o Clodoaldo e seguia com a assessoria. Com o meu nome já. Já estava com o meu Hoje nome. em dia você atua só na assessoria e corre ainda... Não corre mais pista, né? Passou essa parte tudo, você mantém a assessoria e corre maratona, algumas provas de Jundiaí. Sim. Agora, mais recreacional, no caso, desde entre o ano aspas, né? passado é que eu estou mais tranquila. 2016, eu ainda corri, foi o último ano que eu operei, em 2014, precisou operar de novo o tendão. 2015 ficou meio morto, na recuperação da cirurgia, mas eu continuei na Asa São Bernardo. 2016 eu corri Troféu Brasil lá por eles, já também a assessoria já tinha crescido bastante, então tinha bastante aluno e eu fazia esse paralelo, só que aí eu já consegui me desligar mais emocionalmente. Antes eu era presa emocionalmente, eu queria estar ali no esporte, não queria fazer outra coisa, eu não enxergava outra coisa. Aí, aos poucos, trabalhando com assessoria, eu fui enxergando que eu poderia estar no esporte de outra forma, que não seja como atleta de alto rendimento. Porque
tinha as dificuldades, né? Eu lembro nessa prova de 2016, no Troféu Brasil, eu estava treinando muito pouco. E eu corri 16,5 no 5.000. 5.000. Falei, opa, eu vou treinar, vou voltar a treinar, porque dá para render um caldo aí, né? Sem treinar, tá correndo 16,5. 17,5. Meu melhor no 5.000 é 16,30. Nunca tive um 5.000 muito bom. Mas 17,5 para quem estava sem treinar direito, eu achei ótimo. E aí eu até pensei em voltar, só que aí o trabalho já estava me consumindo. Então, não consegui conciliar. E aí, em 2018, já com assessoria, já como sendo a minha atividade principal, eu decidi correr a maratona. Aí eu queria ter a experiência de correr, de fazer o treinamento da maratona, porque eu tinha alunos que faziam e eu não tinha a experiência da maratona ainda, né? Tinha das outras provas. Aí eu comecei a treinar para maratona. Foi quando eu voltei a treinar com mais afinco, assim, para essa maratona, que aí eu corri Porto Alegre. Aí de lá para cá eu me divido entre as atividades da assessoria e os treinos, mas eu levo os treinos bem mais de boa agora, inclusive emocionalmente. Eu não me cobro. Como era deu antes para ali, treinar, né? Treina, não deu, não treina. Uhum. Claro que eu tenho espírito competitivo ainda. Tentei, na pandemia, a gente ficou confinado, né? E aí a gente começou a treinar lá no condomínio de casa, que era uma rua de 300 metros, e voltava. Aí eu começava a viajar na maionese. Nossa, correndo assim, em alto rendimento de novo, né? Viajando. Aí foi quando eu falei com o Cláudio Castilho, para eu treinar com ele, para ver se eu conseguia retomar assim, uma forma. Só que não é desse jeito, né? Vai tempo, eu já sou mais velha também. Cheguei a correr o Troféu Brasil em 2020. Foi 2020? Foi aquela coisa de parou tudo, né? O que voltou foi algumas provas de pista, com as restrições e tudo mais. Aí teve o Troféu Brasil naquele ano. Eu fui, consegui fazer índice, fui para o Troféu Brasil, mas sofrido. Nossa, que negócio sofrido. E aí é difícil porque você tem o resgate do que você corria antes. Porque você corria antes sem sofrer tanto quanto foi E já aquilo. não é, e a sua cabeça está dividida com a assessoria também, né? Nossa, eu corri nesse Troféu Brasil, eu corri 17,36. Mas doeu. Nossa, como doeu. Doeu muito mais. Isso eu treinei. E o Cláudio, ele tem... Eu fui para a Colômbia, eu cheguei a fazer mais de 200 quilômetros por semana lá com ele. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Com o Clodoaldo, eu cheguei a treinar para maratona uma época, nessa minha transição de lesão e vai e volta. A gente falou, vamos fazer a maratona para tirar um pouco de intensidade e colocar volume. Machuquei também. Tive uma fascite plantar, que me impediu de fazer a maratona. Mas, nessa época, eu cheguei a fazer um volume alto com ele. Mas isso foi em 2013, por aí, 2012. Depois, eu fui fazer agora, em 2020, com o Cláudio, lá na Colômbia, mais de 200 quilômetros por semana. Que já é bastante, né? É muito. Aí, só para a gente entrar numa parte final, assim, Que eu levando tô em falando conta... demais, né? Ah, não, mas não tem nada também. Eu também tô pegando aqui o jeito, né? Aí, para a gente entrar numa parte final, o que você leva, assim, para deixar uma mensagem até para o pessoal, o que você leva, o que você deixaria, no caso, como mensagem para quem corre e está assistindo, e o que você mais aprendeu no esporte de uma forma geral, assim? O que te ensinou a lidar com situações que você usa até hoje? Hoje você corre numa proporção mais tranquila, Sim. mas o que você aprendeu nesse tempo todo, essa parte psicológica e tal, que sofreu muito... A pressão de ser atleta profissional, de colocar um uniforme do Brasil, o que você leva e que poder deixar de mensagem para os seus alunos também que vão estar assistindo, para todo mundo que acompanha aí os Abelardos. Uma mensagem que você podia deixar para eles? Então, eu sou muito grata ao esporte, por mais que eu tenha tido essas questões de lesões que me tiraram do esporte, mas foi ele que conduziu a minha vida. Eu hoje sou professora, sou treinadora por conta do esporte, estou dentro da corrida, hoje mais na corrida de rua com os amadores, por conta do esporte. Eu acho que a mensagem que eu deixo é que tudo na vida tem um porquê. Por mais que aquela situação tá difícil naquele momento, lá na frente você vai olhar para trás e vai falar, eu tinha que passar por aquilo. Eu tinha que passar por aquilo para eu estar aqui hoje. Se eu não tivesse tido essas lesões, eu estaria no esporte ainda, mas
talvez, né, como atleta de alto rendimento, mas eu não estaria ajudando tantas pessoas a sair do sedentarismo, a conquistar objetivos aí que muitos alunos chegam sem correr 100 metros e acabam correndo maratonas. Então, você leva a corrida de uma outra forma. Então, a mensagem que eu deixo é que tudo tem um porquê. Por mais difícil que seja a situação, uma hora a gente vai encontrar uma saída e vai dar tudo certo. Encontrar o propósito, né? Cada um tem um propósito em si na vida, né? Às vezes a gente compara muito a nossa vida com a vida de outras pessoas, só que aquele caminho não é o nosso, né? Exatamente. Acontece de forma natural, óbvio que a pessoa tem que se dedicar, mas todo mundo tem um norte, né? Uma coisa que ela vai fazer e basicamente uma boa parte da vida é no trabalho, né? Uma outra parte dormindo e uma parte reclamando, passeando. A gente reclama também, tem que né? dar uma Faz reclamadinha. parte. Até Mas hoje. acho que foi bacana entender a sua história toda. É bastante coisa, uma história bem longa, né? Quem sabe, conforme continuar isso aqui, né, Abelardos? Eu te convide novamente para a gente falar sobre outros pontos. Mas deu para entender muita coisa. Espero que o pessoal todo tenha gostado. Obrigado de ter vindo de Jundiaí aqui. Eu convidei um monte de atleta até falar aí para o pessoal. O pessoal nem responde e mora em São Paulo, né? Não é longe. Tem que vir, o espaço está aberto, só que eu não vou também pegar e bater na porta da casa, né? Sim. Aí o pessoal que é atleta, que quer participar, é só responder a mensagem que vocês viram lá, Abelardos. Responde, está aberto o espaço, muita gente assiste. Quem está na ativa pode pegar um patrocínio, aparecer alguma coisa aqui, né? Sim. Só que eles têm que responder e para correr uma prova que às vezes está pagando 250, eles andam 3 horas de carro. Nem sabe se vai ganhar. Já vivi É essa um negócio vida. que pode dar um apoio ali para eles não vêm. E aí hoje em reclama dia- que o influenciador ganha tênis, um monte de coisa. Exato. Mas vocês têm que querer aparecer um pouco. Aparecer aqui, trocar uma ideia igual a Zenaide fez, que o espaço está aberto sempre, né? E acho que era isso. Obrigado aí novamente. Eu que agradeço. Eu ainda não manjo, tanto estou nervoso, suando aqui, ó. Mas foi que foi. Muito obrigado a quem assistiu. Quem puder, deixa o joinha. Envia para alguém, para o seu grupo do WhatsApp. Comenta aqui, segue a Zenaide lá no Instagram, nas redes sociais. Sou super ativa. Super Só que ativa não. lá. Quem é de Jundiaí região pode procurar a assessoria dela. E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio. Muito obrigado. Aos poucos a gente vai aperfeiçoando e vai dando certo, né? Vivendo e aprendendo. Tamo junto, um abraço e obrigado novamente. Eu que agradeço. Foi. Foi legal.